setups específicos para Near e Doge, além de uma zona-chave do Bitcoin que vai determinar para onde vamos a seguir. Então, vi uma ideia interessante sobre o Ethereum no Twitter. E aqui o autor diz que, no momento, o Ethereum tem um canal de baixa, onde estamos indo da borda superior para inferior. E isso já vem acontecendo há bastante tempo. E agora estamos justamente na borda inferior, então em breve já podemos esperar um movimento em direção aos próximos alvos, 2.230, 2.280 e por fim 2.390. Essa ideia agora parece extremamente relevante e interessante. Será possível buscar confirmação em timeframes menores e, de modo geral, entrar em posições longas com base nessa ideia? Mas não vale a pena se apressar aqui. Se não houver confirmação e ficarmos abaixo do nível de 2180, a situação será completamente diferente e, muito provavelmente, vamos considerar posições curtas. Então, no vídeo anterior, vocês pediram para analisar o Doge e vamos fazer isso agora. Quero começar pelo time frame semanal. Atualmente, estamos em uma zona de volumes bastante altos. E, além disso, quero destacar imediatamente um nível que será muito interessante para nós. Aqui temos duplos e call highs ainda não rompidos. Aqui, a liquidez ainda não foi retirada desse fundo, e há uma grande quantidade de stops posicionados por quem entra em posições longas de longo prazo. É algo que precisamos simplesmente ter em mente, e daqui a pouco eu explico o porquê. Agora, vamos passar para o time frame diário. Aqui, quero destacar imediatamente alguns níveis-chave de resistência. Níveis 0.117.332, 0.113.061 e 0.114.384, zonas espelhadas. Além disso, temos aqui faixas de volume, então eles são uma resistência forte para nós, caso o preço suba. No momento, a situação está bastante interessante. Nós pegamos os stops de quem entrou em posições vendidas. Isso aconteceu literalmente há pouco tempo, com esse movimento aqui. Mas não conseguimos romper essa consolidação e nos firmar acima dela. E agora estamos vendo um recuo no preço. Agora, é bem provável que venha um movimento corretivo depois disso, e eu marquei o nível de principal suporte. Esse nível é 0,0896. É importante prestar atenção que aqui a liquidez não foi retirada. Ou seja, quem entrou em posições compradas basicamente colocou seus stops logo abaixo desses fundos. E, como podemos ver, ninguém foi estopado ali. Isso significa que esse é um bom alvo para o market maker, para tirar do jogo quem entrou em posições compradas de forma muito precipitada. E é justamente nisso que podemos montar nosso setup. Vamos então definir logo a ideia. Se agora estamos vendo movimentos de correção e o preço for buscar toda essa liquidez, será importante observarmos o rompimento e a consolidação. Se chegarmos aqui e tirarmos essa liquidez e depois voltarmos acima do nível 0,008906, então teremos uma situação extremamente favorável e vamos considerar posições compradas, porque isso confirmará a força dos compradores. Isso vai parecer apenas uma manipulação, e é justamente daqui que vamos considerar aquelas posições que queríamos abrir. Se não conseguirmos nos manter acima desse nível, isso será um forte sinal para uma movimentação para baixo. Por quê? Aqui temos uma faixa de volume, que agora serve como suporte para nós, porque estamos acima dela. Se a gente romper essa faixa e se firmar abaixo dela, aí ela vai passar a ser uma resistência para nós, e não poderemos mais falar em movimento de alta. Além disso, temos justamente um nível de onde ainda não tiramos liquidez, são os chamados duplos iguais, e esse é o nosso alvo. É justamente para esse ponto que o preço vai tender a ir. E além disso, o próximo nível de suporte para onde o preço pode ir já é um nível dinâmico, é a marca de 0,0570. Por isso, se a gente se firmar abaixo da marca de 0,0896, eu sinceramente não consideraria mais nenhum long, porque o potencial de queda da moeda vai ser bem grande. E vamos dar uma olhada nesse movimento, que é de cerca de menos 10 a menos 25%. Por isso, eu acho que, nesse caso, seria melhor considerar outras moedas. Por outro lado, se a gente conseguir se firmar acima do nosso nível, aí sim vai se formar uma situação favorável para pensar em longs. Agora, vamos analisar essa situação com mais detalhes no gráfico de 4 horas. E a gente vê que, depois de tirar a liquidez, agora temos movimentos de correção, e já fomos atrás dos stops de quem entrou no topo e colocou seus stops justamente abaixo desses níveis. E agora, basicamente, podemos esperar a continuação desses movimentos de correção.
E se agora a gente se mantiver abaixo dessa quebra, aí já dá para considerar posições de venda, short. E vamos tentar imaginar mais ou menos como tudo isso pode acontecer. Se a gente for entrar só a partir da quebra, com o stop logo acima desse topo, podemos levar nossa posição até o nosso nível de suporte. Mas nesse caso, é muito importante ir realizando lucro em partes para proteger sua posição, para que você não fique com nenhuma preocupação interna. Vamos marcar juntos alguns níveis parciais de realização. O primeiro é o nosso nível, marca 0,10456. O segundo nível será a marca 0,09866. E por último, claro, quero destacar o nível 0,09430, porque aqui, como podemos ver, o preço ficou consolidado por muito tempo. Ficamos aqui em um bom intervalo, e depois disso houve uma disparada. Isso nos mostra que aqui estava se acumulando volume para uma movimentação de alta, e, consequentemente, ao retornar para essa região, esse volume pode ser defendido justamente pelos grandes players, e podemos observar alguma reação a partir daqui. Por isso, é fundamental que a gente faça a realização parcial dos lucros aqui para não perdermos o nosso ganho. Portanto, agora o principal é observar se haverá consolidação. E se realmente houver consolidação, aí sim podemos considerar posições vendidas. Então, a próxima moeda que vocês pediram para analisar foi a NIR. E vamos começar pelo gráfico diário. Quero destacar logo de cara que já retiramos a liquidez dos longos no mínimo histórico, o que é um sinal bastante positivo, e agora estamos observando um movimento de alta. Também marquei uma linha dinâmica, que agora serve como suporte para nós, então vale a pena ficar de olho nela. E além disso, destaquei os níveis de resistência. Eu marquei níveis de resistência muito distantes. Tudo isso vai acontecer à medida que o preço for subindo. Agora, vamos dar uma olhada um pouco mais local nessa situação. Temos níveis de suporte, e eles serão fundamentais para nós. O primeiro nível de suporte é a marca de 1,41. Por quê? Esse nível era um nível espelhado. Chegávamos até ele tanto de baixo para cima e recuávamos, quanto de cima para baixo, e depois víamos um movimento de alta. Por isso, ele é realmente um nível-chave. Além disso, aqui temos uma faixa de volume bastante significativa. Por esse motivo, podemos considerar posições longas aqui, mas somente com confirmação. Se virmos algo parecido com essa formação após o rompimento, por exemplo, já podemos entrar justamente em posições longas. E se não virmos isso e rompermos esse nível, então o próximo nível para considerar posições longas será a marca de um 2409. Aqui, justamente, vamos tirar a liquidez que está logo abaixo deste mínimo. E, além disso, esse nível também é um ponto espelhado para nós, porque no histórico vemos como ele se comportou e se mostrou. Nós chegamos tanto de cima para baixo e tivemos um suporte, quanto de baixo para cima e depois vimos um recuo. Por isso, também prestamos atenção nisso. E o último nível de suporte que eu consideraria é a marca de um 0791. Ela também é muito importante para nós, porque temos uma base de volumes, temos um nível espelhado, e essa é basicamente a zona de onde todo esse movimento de alta começou. E aqui também os volumes podem ser defendidos, como eu falei sobre o Doge. Agora vamos ver o que está acontecendo no momento e até onde os movimentos corretivos podem continuar. Já adianto que esse setup eu mostrei no nosso grupo, então, novamente, quem quiser não perder oportunidades, entra lá. Mas agora vemos como o preço já está seguindo o nosso cenário, e logo já vai dar para realizar o lucro. Mas se você ainda não entrou na posição, eu provavelmente consideraria algo a partir de confirmações, caso haja rompimento e consolidação abaixo dessa zona. Nós, por exemplo, podemos observar a consolidação tanto no gráfico de 4 horas quanto no diário, mas vamos falar sobre o gráfico de 4 horas. Se agora a gente se mantiver abaixo com algumas velas, então podemos falar de uma confirmação desse movimento de queda, e aí já dá para pensar em entrar no reteste. Por exemplo, fizemos esse rompimento, consolidamos abaixo e depois voltamos para a zona novamente. Aqui vimos uma formação parecida, fizemos novamente uma quebra e já a partir dessa quebra vamos entrar em posições vendidas, como foi, na verdade, nesse cenário aqui. Tivemos uma quebra, realizamos ela, consolidamos abaixo, depois entramos em posições vendidas e agora, basicamente, estamos pregando lucro. Aqui funciona exatamente da mesma forma. Isso é para quem ainda não conseguiu entrar nessa posição. É melhor colocar o seu stop, claro, atrás dos topos mais próximos.
Esse é o nível, marca um 63,22. E o próximo é o topo, que agora está acima de todos. É a marca 169,60. E agora vamos para a parte mais interessante: Bitcoin. Da última vez que gravei uma análise, estávamos nesses valores aqui. Esse valor é aproximadamente 81 mil dólares. Depois disso, eu disse que temos um nível de resistência, um nível de suporte e que precisamos apenas observar a reação, porque não sabemos para onde o preço vai. No final das contas, ele está apenas se movimentando dentro de um intervalo por enquanto. Chegamos ao nosso nível de suporte e, depois disso, vimos um repique até o nosso nível de resistência. E aqui também há uma reação de queda. E agora já chegamos na zona que destacamos, onde basicamente está concentrada toda a liquidez dos long, porque ela não foi retirada desses fundos. E agora vamos passar para os mapas de calor de liquidação e veremos que toda essa concentração de liquidações estava justamente nessa zona e basicamente já foi retirada. E agora já começam a se formar novas liquidações, só que agora de shorts, acima dos máximos atuais. Esses são mais ou menos esses valores, porque aqui os máximos não são retirados. Os vendedores a descoberto colocam seus stops aqui, e isso será um alvo interessante se subirmos mais. Agora quero chamar sua atenção, pois essa zona é muito interessante para nós. Aqui temos muitas liquidações. É necessário manter essa posição. Se observarmos uma consolidação aqui, isso vai indicar força dos compradores. Mas se rompemos essa zona e nos estabelecermos abaixo dela, o próximo nível de suporte será na marca de 76.335. E no geral, isso já vai parecer um cenário negativo, mas também precisamos estar preparados para isso. A situação, claro, não parece tão promissora, mas também não está tão ruim. Temos certos níveis de suporte para observar a reação, além de resistências e zonas com grandes liquidações de posições vendidas. Por isso, se conseguirmos segurar esse nível e nos consolidarmos acima da marca de 79.126, depois disso já será possível considerar algumas entradas potenciais em long justamente a partir dessas confirmações, levando a posição até os próximos níveis de resistência, que estarão na marca de 81.760. E nosso objetivo principal, só para lembrar, é a marca de 84.350. Com isso, proponho encerrar por aqui. Obrigado por assistir esse review até o final. Deixem nos comentários as moedas que vocês gostariam que eu analisasse da próxima vez, e é exatamente isso que vamos fazer. Não se esqueçam, não vencem os mais inteligentes, mas sim aqueles que seguem sua estratégia. Bom lucro a todos!